Direto da Nuga Select Brasil 2024, mais um episódio para variar o jargão, um episódio melhor atrás do outro. O papo da vez, gente, sinceramente, estamos emocionados aqui. Primeiro porque nós somos fãs declarados da Embrapa. Quando fala de alimentação, não é só alimentação fora do lar, é alimentação de qualquer tipo que seja. Não dá para pensar nisso sem pensar na Embrapa. E a gente faz questão de todo ano aqui na Nuga conseguir um espacinho, uma gentileza com quem estiver da Embrapa aqui para dividir um pouco com vocês a importância do trabalho que a Embrapa tem quando o assunto é alimentação no Brasil. E dessa vez estamos aqui, muito obrigado, Silvia Masrua, a primeira presidente mulher da Embrapa, nos 50 anos de trajetória, de história de sucesso na Embrapa no país. 36 anos de empresa. 31 profissional da Embrapa, com 36 anos de trajetória. E nós vamos falar de várias coisas legais aqui. Silvia, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra muito grande estar batendo esse papo aqui com você. Uma mulher que sorri com os olhos quando a gente fala da Embrapa, que tem a paixão aflorada, dá para a gente ver, a gente fica emocionado de falar com você sobre esse assunto. Muito obrigado. Vamos falar de Embrapa. Vamos falar de Embrapa. Conta a Embrapa que você conhece, que você vê, que você... Essa trajetória sua, o que é a Embrapa? Para o brasileiro saber. Então, a Embrapa é uma empresa única ligada ao Ministério da Agricultura, tem 43 centros pelo Brasil todo. A gente comenta que a Embrapa trabalha de A a Z, literalmente, de açaí a zebu. E isso é realmente, a Embrapa trabalha desde cadeias produtivas, de grãos, soja, milho, mas também trabalha com sistemas agroflorestais há mais de 50 anos no norte do país, com agricultura familiar, no nordeste do país, desenvolvendo vários tipos de trabalhos, também na área de fruticultura, na área de hortaliças, na área de pecuária bovina, pecuária de leite, suínos e aves, tem uma diversidade grande de produtos. E a Embrapa, há 35 anos atrás, quando eu participei do primeiro concurso da Embrapa, eu tinha acabado de me formar em computação, eu sou da área de tecnologia. Eu até brinco que, além de ser disruptivo por ser a primeira pesquisadora mulher da Embrapa, eu sou da área de tecnologia. Mas por quê? A Embrapa, naquele momento, já foram visionários, que há 30 anos depois, era importante já preparar pessoas da área de exatas, da área de engenharia elétrica, matemática, computação, estatística, para trabalhar junto com os agrônomos e veterinários para levantar soluções para a agricultura brasileira. E a minha trajetória toda na Embrapa foi isso, desenvolvendo pesquisas, minha área, meu doutorado na área de inteligência artificial. Trabalhei com isso, trabalhando com fitopatrologistas na Embrapa, diagnóstico de doenças de plantas. Quer dizer, há 20 anos você já falava de inteligência artificial. Exatamente. E aí foi um desafio. Quando eu apresentei minha proposta de doutorado, nossa, mas isso é muito longe da realidade da agricultura. E hoje todo mundo falando em inteligência artificial, todo mundo utilizando. Mas existe um trabalho que a Embrapa fez para hoje, a gente está preparado para esse momento. Nessa caminhada desses 35 anos, nós organizamos os dados, informações, porque a inteligência artificial você só consegue utilizar se tiver dados informatórios. Né? Então, e conectividade, são 3 pilares: dados, conectividade e aí a inteligência artificial. Nessa caminhada, a Embrapa organizou dados físico-químicos, dados de recursos naturais, dados de pragas e doenças. Hoje nós temos dados aí capturados por imagens de satélite em diferentes resoluções, estações agrometeorológicas no campo, sensores, e tudo isso vai gerando dado heterogêneo. Como usar isso para melhorar a tomada de decisão do produtor lá na ponta? Então, aí você fala de inteligência artificial, de internet das coisas, big data, blockchain, todas essas tecnologias que pareciam muito longe do mundo do agro, já é possível que a Embrapa se preparou para esse momento. Então, a Embrapa hoje continua com compromisso de produção de alimentos saudáveis, com bases sustentáveis. E quando a gente fala de sustentabilidade, é nas 3 dimensões, pensando na sustentabilidade ambiental, econômica e social, é o produtor. E hoje a gente está passando por um mundo de transformações, de mudanças, né? Transição nutricional,
Hoje o consumidor é muito mais preocupado com nutrição e saúde, ESG, origem dos alimentos. Então, aliado à sustentabilidade, tem que trazer a rastreabilidade, a certificação. Está falando de transição energética, transição climática, transformação digital. Então, a agricultura hoje ela é multifuncional. E isso é a nossa visão, que hoje a Embrapa tem que trabalhar de forma integrada, com multidisciplinaridade, para você gerar esse alimento saudável, não só para garantir melhorar a segurança alimentar do nosso país, mas no mundo todo. É tão importante, tanta coisa que você falou aqui agora, né, sabe? Você analisa muita coisa em tópicos, sabe? Impressionante, eu tô emocionado, o que é Embrapa, né? Então é para as pessoas terem uma ideia de quão complexa é uma cadeia produtiva. Quando a gente fala, né, tem gente que pensa que a agricultura é igual a plantar e colher, né? Imagina quão complexa é essa cadeia e quantas coisas envolvem, né? A gente comenta muito, né, do sucesso da agricultura brasileira. Nesses últimos 50 anos, a gente passou de importador de alimentos para grande produtor, exportador de alimentos para o mundo todo. Isso graças a uma agricultura baseada em ciência e tecnologia. Então, a Embrapa, ela teve um papel fundamental nisso daí, mas ela não fez nada sozinha. É importante ressaltar aqui. Parceria com os órgãos estaduais de pesquisa, com as universidades, parceria público-privada. É muito simbólico a gente estar aqui na NUGA desde a primeira edição, que justamente mostra essa parceria público-privada. Aqui mesmo na NUGA nós estamos mostrando, quando a gente fala de agricultura de baixo carbono, a Embrapa já trabalha há mais de 10 anos com um protocolo para você produzir carne de baixo carbono, carne de carbono neutro. Fizemos aqui uma parceria com a BPO, a Associação Brasileira de Pecuaristas, sobre a biocarne, né, de você estar produzindo uma carne debaixo desses critérios. A gente trouxe aqui, por exemplo, hoje uma demanda muito do consumidor de você ter produtos mais funcionais, orgânicos e de base vegetal. Então, a gente tem aí o hambúrguer baseado em fibras de caju, por exemplo. A gente trouxe tomate com maior valor nutricional, morango, mel, que é produzido por abelha sem ferrão, o diferencial disso aí. Vinhos que a gente produz com cultivares brasileiras, né, de alto nível, como a VRS Lorena, produzida pelo Embrapa. E tudo isso, a Embrapa gera tecnologia. A parceria público-privada ajuda a gente a levar isso para o mercado, porque a Embrapa não tem papel né, de ir para o mercado. O parceiro privado ajuda a levar isso para o mercado e retroalimentar a pesquisa. Então, para a gente, a NUGA é o momento onde a gente pode mostrar um pouco da gente que a gente faz no nosso caminho. Antes de você, quem estava ali era o Sérgio Gonçalves, que é o vice-governador de Rondônia. Como ele encheu os olhos na hora que fala do Embrapa? O café. Você estava comentando também alguma coisa do café, né? Pode falar um pouquinho? Lógico. O que acontece? Quando a gente fala de agricultura de baixo carbono, geralmente a gente desculpa a agricultura de baixo carbono. Baixo carbono. Quando a gente fala, hoje, muito pensando em sustentabilidade, vem vários termos, agricultura de baixo carbono, agricultura regenerativa, mas tudo converge para esse sistema de produção que ele preocupa não só de aumentar a produção, a produtividade do produto econômico, mas também considerando os indicadores ambientais e sociais, né? De você produzir e conservar ao mesmo tempo, né? Seja os recursos naturais. E em Rondônia é interessante, porque a gente tem um trabalho com café robusto, que foi produzido uma parceria da Embrapa com os produtores locais, para vocês seguir esses protocolos baixo carbono, de como produzir o café produzindo menos, emitindo menos carbono, vamos dizer assim, e você trabalhar dentro dos sistemas agroflorestais, porque a floresta ajuda a sequestrar carbono. Então, o balanço no final é negativo. Só que isso, muitas vezes, não chega para o consumidor urbano, ou até mesmo fora do país, que é esse consumidor exigente. Então, nós temos que fazer com que a ciência, esses resultados da ciência, eles cheguem também para a comunicação. Que a gente consiga divulgar isso para mostrar o quanto a agricultura brasileira é sustentável. Porque a agricultura brasileira virou esse gigante, ela é referência à agricultura tropical. E aí, nos mercados competidores, às vezes até uma ameaça. Então, o Brasil, só que qual a parceria do Brasil? É justamente se basear na ciência. Nós temos a credibilidade aí da parceria dos 5 milhões de produtores rurais.
E aí não são só grandes produtores, são pequenos e médios produtores também, agricultura familiar. Então, a gente aqui também está apresentando um morango orgânico, que é com a agricultura familiar, né? A maçã que é produzida no sul do país também. Então, são tecnologias... Região da canastra, né, que vocês têm projeto. Sim, né? com o queijo da canastra, produtores de leite. Tem um dado interessante que a gente, trabalhando com ciência, chegando a presidência... Dados a gente ama, pode falar de dados. Eu cheguei na presidência da Embrapa, eu comecei a levantar alguns dados, né? Porque a gente... mas a agricultura é sustentável. Não adianta mais só a gente falar, a gente tem que mostrar. Né? Então, um dos meus desafios é mostrar com indicadores e métricas, né? Esses dados. Porque, assim, a tropicalização dos índices, vamos dizer assim, o que é referência à agricultura tropical? Porque o clima temperado, a Europa, América do Norte, é uma coisa, e eles vão querer cobrar da gente o parâmetro deles, mas a nossa realidade é diferente. Esse é o nosso segredo, nesses 50 anos. E aí comecei a levantar na Amazônia produtores de leite e de corte que trabalham com colegas, mas como vocês trabalham com sistemas agroflorestais, na conforto de gramíneas e leguminosas? Eles falaram, olha, assim, tem dados científicos que a gente trabalha aqui há 25 anos, que a gente comprova. Se você trabalhar práticas sustentáveis, com modelos de sistemas integrados, consorciados, usando tecnologia, você reduz a emissão de gases de efeito estufa em 36%. Nossa. Então, são dados importantes que a gente tem que levar para comunicar, para chegar também na área urbana, né? Porque o pessoal vai num supermercado e eles têm que entender como que aquilo foi produzido, né, de maneira sustentável. Hoje a gente já tem no país o algodão, já tem a camiseta com a acessibilidade, você identifica qual produtor que produziu aquele, como foi toda a produção até sair aquela camiseta. A gente está aqui apresentando também no ANUDA o sistema de agrorastreabilidade cidral. Aqui é com açúcar mascavo e demerara. Também você pode consultar lá, vocês têm o QR Code lá, você tira a foto para mostrar todo o ciclo até esse açúcar chegar na gôndola do supermercado. Então, cada vez mais nós temos hoje, né, o desafio de mostrar que essa agricultura é sustentável e, por isso, as tecnologias disruptivas, né, elas são importantes nesse momento, porque é elas que vão trazer esse novo degrau que a gente precisa subir da agricultura brasileira. E aí a gente não está falando só de tecnologias digitais, a gente está falando de biotecnologia. Então, por exemplo, hoje eu consigo editar um gene. Né? Então... Você precisava me contando como que editava, né? O que você estava falando, né? Por exemplo, hoje no Embrapa a gente tem um programa de prospecção de genes para resistência a estresse hídrico. Então, a gente faz pesquisas, vai lá no Nordeste do país ou no Cerrado, para identificar como as plantas que existem lá, né, que escassez com falta de recursos hídricos, como que mantém ela viva, quais são as plantas, trabalha naquilo no ponto de vista de edição gênica, é como editar um texto no computador. Você edita, começa a manipular, e você gera cultivares mais adaptados para a região. Porque quando a gente fala de mudança climática, na cabeça das pessoas, o que acontece é ficar mais quente. Exato. E daí fica mais quente, tudo bem, eu compro o ar-condicionado e está resolvido. As pessoas não enxergam os impactos decorrentes disso e em questões como a produção agrícola, né? Por isso que nós já temos que trabalhar com a questão de trabalhar com cultivares mais adaptados a esse aumento. Então, para isso, a gente tem que trabalhar com as informações, dados, desenvolver a edição gênica, tem fenotipagem, você cruza genótipos naquele ambiente. Quando você vai mais para dentro da porteira, vamos dizer assim, do plantio à colheita, né? Você tem sistemas de alerta, dados de microclima. Hoje, os eventos extremos acontecem com mais proximidade, né? Então você não dá nem tempo de se reprogramar. Então, hoje, a Embrapa gera dados, informações, além de subsidiar a pesquisa, políticas públicas, por exemplo, como saneamento agrícola de sustentabilidade, você gera janelas de plantio para 44 culturas, para 5 mil municípios, e subsidia o crédito cultural, o setor rural do país. Por detrás disso, você tem as novas tecnologias, tem a computação, tem a inteligência artificial, tem os modelos climáticos que as pessoas nem sabem. Nem sabem. Isso, só para vocês terem uma ideia, isso envolve mais de 2 unidades da Embrapa, mais de 200 pesquisadores, para poder fazer isso e revisar anualmente. Silvio,
Vamos falar da primeira mulher presidente do Brasil na Embrapa. Sim, ele só se entendeu de 16 anos de digital. Como nossa, Olha, tinha se bem, assim, com tanto conteúdo nos anos. Muito eu legal. sou mineira. Nós somos mineiros, então. Eu vi com 17 anos para Campinas para fazer faculdade. E na época tinha muita facilidade em matemática, a computação estava começando. E aí eu falei, acho que eu vou para essa área, porque é uma área que eu gostava. Tal. E aí meu pai comentou comigo, e depois você faz outras, né, da sua realização pessoal. Mas quando eu estava terminando a faculdade, eu participei de um projeto, fiz um estágio, no centro, o CTI, o Centro Renato Arce, em Campinas, que era uma parceria dele, que é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, a Embrapa e o Banco do Brasil. E naquela época, nisso em 88, eles, no meu último ano de faculdade, eles já pensavam em criar uma fábrica de software, naquela época, para a área rural e para a área financeira. Por isso a parceria com a Embrapa e o Banco do Brasil. Aquilo me contaminou. Eu falei, agora eu estou vendo como que a tecnologia pode ajudar a melhorar o arroz e feijão que a gente come no dia a dia. E aí veio o concurso da Embrapa, 89, foi ali que eu quero trabalhar. E aí eu fui uma, né, do primeiro time de pesquisadores da Embrapa da área de exatas. A Embrapa, naquela época, foi visionária, que além dos agrônomos, veterinários, tecnistas, biólogos, contratar também as pessoas da área de exatas para já pensar nesse futuro que é o presente hoje. Então, eu tive a possibilidade de desenvolver toda a minha carreira de pesquisa, trabalhando com a computação aplicada de agricultura, meu doutorado na área de inteligência artificial, diagnóstico de doenças de plantas. E aí, por ser uma área temática, eu tive a oportunidade de trabalhar praticamente com as 42 unidades da Embrapa. Conheci vários colegas pesquisadores, participei de vários projetos na área de também desenvolver indicadores de sustentabilidade. E aí a minha proposta, eu desenvolvi os modelos e como agregar esses índices usando inteligência artificial, lógica quântica da área. E aí, mais ou menos em 2009, fui convidada para ser chefe de pesquisa da unidade minha de origem, que era a Embrapa Informática Agropecuária, na época, que é aqui em Campinas. E aí eu fiquei de 2009 a 2015. E aí, em 2015, fui convidada para assumir a diretoria geral dessa unidade, que é até 2022. E ali eu vi toda essa transformação, eu trouxe, né, eu não fiz nada sozinha, porque é bom, sempre meus colegas, parceiros da Embrapa, o time da unidade, do centro de pesquisa, a gente trouxe para mostrar a importância da agricultura digital nesse novo momento. E aí até mudei o nome, sobre a minha gestão em Embrapa Informática, passou a ser Embrapa Agricultura Digital. E em 2023 veio o convite do ministro, do presidente Lula, para eu assumir a presidência da Embrapa, justamente por esse trabalho, dessa minha visão, né, como uma pesquisadora de carreira, né, com experiência em gestão da empresa, né, trazer um pouco desse olhar também feminino, né, dessa visão mais sistêmica, tanto pela minha área, e também de integração, que eu desenvolvi na unidade que eu fiz para trazer para a empresa como um todo, justamente com o momento, né, hoje o mundo evoluiu, a agricultura hoje é demandada, tem novas demandas, e como a gente pode modernizar a Embrapa, né, para nós continuar sendo o seu protagonista, ser referência em agricultura. E uma das coisas que a gente aprendeu nas conversas com a Embrapa é essa questão da necessidade do trabalho da Embrapa estar sempre com um pé no presente e os olhos muito à frente. E daí, como você falou hoje, a tua participação é muito importante pelo seu background, né, pela sua experiência, o momento que a Embrapa está hoje, mas vocês também já estão olhando lá na frente. Fala, a gente estava conversando aqui, se dividindo um pouco essa questão da Embrapa hoje, nesse olhar aí para o futuro. Conta um pouco para a gente como que está acontecendo isso. O Sandro falou, ano passado o Moretti falou, 90 milhões de pessoas não tinham como se alimentar em 1969. Isso é gravíssimo. Como que é isso hoje? Então, a gente pode retomar um histórico um pouco para te responder e a gente já fala do futuro. Na verdade, nesses 50 anos, a Embrapa foi criada com qual significado? Ela, na época, já foi uma visão de criar uma empresa que trabalharia com adaptaria as tecnologias do clima temperado para o nosso tipo de clima e solo, para a agricultura tropical, o cinturão tropical do país.
mas prestou inicialmente para diminuir a questão da insegurança alimentar no nosso país, porque a gente tinha 90 milhões de pessoas que em insegurança alimentar e dependendo também da importação de alimentos. Então, a Embrapa começou assim, mas a Embrapa desenvolveu tanta tecnologia e se expandiu todo, nos 27 estados, nos todos os biomas do país, que ela começou a aumentar tanta produção e produtividade, não só para o nosso país, mas para o mundo todo. E começou a ser... A gente vai para fora do país, a Embrapa é reconhecida como a NASA brasileira, porque ela desenvolveu um setor aqui que é representativo do PIB brasileiro, representa aproximadamente 25% do PIB. Então, isso porque justamente por esse trabalho baseado em ciência, esse é o diferencial, com publicações internacionais, sendo reconhecido o trabalho dos 7.700 colegas, né, da Embrapa, a gente tem 2.100 pesquisadores sendo reconhecidos pelo Brasil todo. E isso que fez essa diferença, né? E agora, qual que é o nosso desafio? Primeiro, manter a qualidade, nós temos como uma empresa de ciência. Para isso, a gente precisa, primeiro, investir em pessoas. Como foram investidos em mim, vários colegas lá atrás, né? Hoje a gente tem que pensar em Embrapa, então, após 13 anos, nós vamos ter um concurso esse ano para trazer a nova geração, né? Precisamos fazer essa transição cultural. Né? Porque eu tenho colegas que já têm quase 50 anos de empresa, já estão para sair, eu mesmo já estou com 35. Então, isso daí, a gente tem que fazer essa transição cultural. Uma outra dimensão que a gente precisa é a infraestrutura. A gente está falando desse momento de transição. A Embrapa, ela sempre foi referência, seja nos seus campos experimentais, nos seus laboratórios, que ali é o que está saindo de novo da ciência brasileira. Então, nós conseguimos a aprovação do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, para fazer uma revitalização de todos os campos experimentais da Embrapa, dos laboratórios, para a gente manter esse protagonismo. E nós estamos discutindo também novos modelos de financiamento, porque não adianta a gente trocar o dinheiro para a gasolina, né? Então, a gente está trabalhando nesse novo modelo também de fontes de financiamento, que é importante que você produtivo crescer muito, como pode apoiar mais a Embrapa nesse sentido. E aí nós temos vários desafios, como eu falei. O mundo exige, o mundo fala assim, o Brasil, ótimo, é um grande produtor e exportador, mas é sustentável mesmo? Querendo saber. Então, nós precisamos trazer índices e métricas de sustentabilidade. Então, nós estamos desenvolvendo isso, temos uma iniciativa da plataforma de baixo carbono, as necessidades e integrações, para mostrar como que é essa agricultura de baixo carbono. Temos também aí, como a gente está com um exemplo aqui, né, de rastreabilidade, trazendo também algumas tecnologias para garantir essa rastreabilidade, para a gente mostrar, trazer essa transparência no processo de produção. Além disso, nós estamos introduzindo essas novas tecnologias. Hoje, a digitalização no campo, você pode, a partir de dados e informações agrometeorológicas, você tem um sistema de alerta que ajuda o produtor rural a fazer uma ação mais preditiva. Você pode também, hoje, com dados, você usar dados, só para vocês terem ideia. Hoje, a gente avançou muito nesses 50 anos, a gente primeiro trabalhava com os números, depois a gente passou por uma segunda fase, no início dos anos, final dos anos 90, no ano 2000, dos sistemas integrados consorciados, que é a integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, onde você dá atividades por longo de 365 dias ao ano para o rural. E a gente hoje está falando de agricultura de base biológica, de agricultura multifuncional. Então, a integração lavoura-pecuária, para dar um exemplo para vocês, você planta soja, depois milho, depois você põe a pastagem, o milho, vai ser a comida para o boi, e ali às vezes tem em volta eucalipto, floresta. Então, esse monstro é um modelo que é um modelo que você dá atividade econômica dos 365 dias, você aproveita a matéria orgânica da soja, do milho. Então, o Brasil é um dos únicos países que tem 2 a 3 safras na mesma área. Esse é um exemplo. Porque você faz outra atividade. Faz outra atividade. Só que isso gera dados, informações, como usar esses dados e informações, como calcular a questão do carbono nesses sistemas de produção. Então, hoje, as tecnologias, elas vêm para ajudar nisso, né? E também tem toda a parte de você pegar aqueles dados e organizar mesmo também a parte de pós-produção, armazenamento, distribuição, logística, até chegar na gôndola do supermercado.
Então, hoje a gente tem várias tecnologias que a gente já vem utilizando, inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, para a gente trazer isso, né, nos sistemas de produção. E a gente tem um desafio grande, só para finalizar, que é a inclusão socioprodutiva do pequeno e médio. Eu dei exemplos aqui, mas a gente precisa fazer com que a tecnologia chegue do pequeno e médio. Por quê? Primeiro que eles são parceiros, nós temos 5 milhões de produtores, apenas 10% são grandes, esses grandes exportam. 90% é o pequeno produtor, né? E a gente precisa, então, primeiro, a gente tem um projeto da inclusão digital do pequeno e médio produtor. É um projeto que me brilha os olhos, porque é ali que eu vejo que é uma forma de você trabalhar com a agricultura familiar. Então, para isso, tem que trazer toda a atividade no campo, nós precisamos fazer a atividade no campo, trabalhar com a capacitação, trabalhar com eles, levantar, eles precisam entender como a tecnologia pode ajudar a reduzir custos, ou melhorar a gestão da propriedade, ou até mesmo trazer esse sistema de sustentabilidade. Você vai só um microprodutor, eu quero me filiar, não sei como que é que funciona, lembrar como que funciona. É filiação, se inscrever. Para o microprodutor ter a ajuda da Embrapa. A Embrapa, na verdade, o papel dela é gerar pesquisa, né? Então ela gera os ativos, ela não faz o trabalho de extensão, assistência técnica. Isso tem os órgãos, Os parceiros, órgãos estaduais de pesquisa, ou até mesmo o Senar e outros que fazem esse trabalho para chegar a tecnologia lá. Isso precisa ser fortalecido, então um pouco desarticulado para o pequeno e médio. Então, muitas vezes, o pequeno produtor não está chegando à tecnologia. A gente sabe que Minas é a Irmater, né? Ela faz um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Ela trabalhou todas as nascentes, né? Tem algumas também na Minas que funcionam bem, né? Isso precisa ser feito em todo o país, né? Para que chegue nessa tecnologia ao pequeno e médio produtor. A Embrapa, para ela, é importante gerar esses multiplicadores. Então, a gente gera os ativos, mas a gente faz dias de campos, a gente tem uma plataforma que chama eCampo. Tem uma plataforma digital que dá vários cursos da Embrapa. Até como você criar um quintal, uma pequena horta no quintal da sua casa. Para todo mundo. Para todo mundo, gratuito. Tem eCampo. Entre no portal da Embrapa, procure a plataforma. Então, tem vários cursos para o pequeno produtor. A gente tem calendário também lançando aí a Terra Mais Digital em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Tem outras tecnologias que podem. Hoje nós temos vários aplicativos na palma da mão que podem ajudar o produtor rural gratuitamente, que é gerado com tecnologia da Embrapa. Tem o plantio certo, por exemplo. Eu falei para vocês do zoneamento, e aí ele gera um conjunto de matrizes que vai para o Ministério da Agricultura e subsidia a política pública. Mas ele tem também, na forma de um aplicativo, para o produtor entrar. Falar, eu estou aqui em Minas, qual é essa cidade? Minas? Patos de Minas. Patos de Minas. Eu estou aqui em Patos de Minas e quero plantar milho, qual melhor qual melhor cultivar, região do país para você ter menos risco de perda. Então, a gente tem... Você é de qual? Sou de Passos. Passos, pertinho. Então, a gente tem vários desafios. Assim, hoje ainda tem várias tecnologias, né, para colocar disponível. Então, hoje, ela gera ativos, ela tem cultivares mais adaptados à espécie, ela tem práticas mais sustentáveis, tem ativos como aplicativos, software. Mas a Embrapa também, hoje, ela está muito entrando também cada vez mais, nessa questão da agricultura de base biológica. O que é isso? Os bioinsumos, bioprodutos. Hoje a gente tem produtos que você extrai uma bactéria, por exemplo, do mandacaru, lá do Nordeste, e você consegue criar um bioproduto que estimula o crescimento em áreas resistentes que têm estragilha. Então, é um bioproduto. Isso é pesquisa ininterrupta. Então, se tem muitos, se eu ficar aqui, eu fico o dia inteiro falando para vocês. Isso que eu ia te perguntar, você consegue ficar mais 2 dias? Olha, se vocês deixarem, que vocês querem, né? Eu amo. E você domina muito bem essa vivência em cada uma das áreas de atuação, te trouxe Mas a gente pode trazer colegas, pesquisadores, para falar de cada Mas você tem uma coisa que é muito bonito ver com o amor.
latente o amor. As coisas que você faz por você, né? Hoje a gente se ama, dá pra gente ver que a gente consegue. Então, eu quero te agradecer demais. Eu que agradeço por pela esses momentos oportunidade. aqui, quero falar que a Rede Food Service está à sua disposição, até já fiz o convite para a sua assessoria. A gente faz uma capa contando sua história, contando o que a Embrapa tem de novidade, né, Zé? E a importância da Embrapa na alimentação brasileira. Como a gente falou, tem gente hoje pensando em como você vai ter o teu arroz, feijão e a sua proteína daqui 50 anos no teu prato. Considerando toda essa mudança climática, as necessidades novas, quando a gente fala de questões sociais e econômicas. Então, tem gente já pensando nisso. O Brasil dando aula, né? É isso aí, é uma missão maior, né? É o Brasil contribuindo aí para garantir a segurança alimentar não só no nosso país, mas no mundo todo. Realmente é muito motivante para a gente esse papel, essa missão. Parabéns pela sua trajetória, pela história que você construiu, dentro da Embrapa, pela importância do teu trabalho. Quando a gente fala desse cenário, obrigado pelo teu tempo, Silvia. Eu que agradeço a oportunidade. Dividir com a gente um conhecimento tão rico e importante. E a Embrapa está à disposição de todos vocês. Ô, pessoal, inscrevam-se no nosso canal para ter mais conteúdos como esse. Rede Food Service no YouTube. Isso aí. Um papo melhor atrás do outro. Já tem mais direto da Nuga Select Brasil 2024.